Boa noite a todos. Boa noite, Jefferson. Boa noite, pessoal. Professor, o senhor já colocou já a sua atividade já no AVA? Não, Jefferson, eu estava conversando agora com o Ivanildo, eu não consegui concluir. Eu devo deixar vocês descansarem no final de semana e devo colocar a atividade na segunda-feira. Ô, Glória! Pessoal, aproveitando, boa noite a todos. A gente está iniciando mais uma aula de instalações elétricas prediais e eu já pediria a vocês que acessem o portal do aluno para que vocês já possam fazer a avaliação desta unidade curricular. Ela deve estar disponível já. Tá certo? Como a gente termina ele agora, dia 20, né? A gente tem aproximadamente 10 dias aí, ainda nessa unidade curricular, para a gente tirar dúvidas. Eu vou mostrar para vocês hoje a chave de partida estática, tá? E na sequência a gente vai mostrar a parte de inversor de frequência, tá? Um momentinho. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, meu patrão. Boa noite, Diego. Você quer o link de quê, Diego? Ô, professor, boa noite. Boa noite. Eu quero tirar uma dúvida aqui rapidinho. Diga, pergunta se eu souber. O transformador nós chamamos de trafo aqui, sabe? Certo. Apelido aqui que nós chamamos de trafo. O trafo reduz a tensão elétrica. Aí o livro fala para nós que o resistor, ele reduz a corrente. Porém, então, no caso, o resistor, ele está reduzindo só a corrente, não é? E a parte de tensão, ele não vai reduzir, não. Isso é só o trafo mesmo, né? Você repete a pergunta, Diogo? É assim, ó. O trafo, ele é responsável por reduzir a tensão, né? Certo. E o resistor, segundo aqui o que nós entendeu aqui, ele tem duas funções. Ele reduz a corrente e ele também transforma energia elétrica em energia térmica. Mas o resistor, ele não reduz a tensão não, né? É só a corrente mesmo, né? Ele causa uma queda de tensão também, Diogo. Tensão também? Ah, beleza, só isso. Só que aí o que acontece? Não é vantagem você reduzir a tensão com o resistor, porque aí você vai ter um desperdício de energia muito grande. Ah, é? Por isso que o ferro quente de cabelo das mulheres gastou energia terrível. Eu abri um para arrumar, tem um resistor lá junto com o diodo. Tem sim. Veja só, Diogo, só para explicar aqui. Ó, imagine o seguinte, imagina que você tem uma fonte de 220 volts e você tem um equipamento aqui, vou botar aqui uma lâmpada, tá? Que funcione com 50 volts, tá? 50 volts. Então, o que acontece? Eu vou colocar um resistor aqui, insere com essa lâmpada. Então, o que acontece?
entre A e B, eu tenho 220 volts, e eu só quero que chegue aqui 50. Então, o meu resistor, ele vai me dar uma queda de tensão entre o ponto A e o ponto C aqui, que tem que ser justamente a diferença entre 220 e 50, né? Então, 220 menos 50 me dá 170. Então, aqui sobre o resistor, vai ficar 170 volts. Então, o resistor, ele gerou aqui uma queda de tensão. Então, daqui para cá, você vai ter 220 volts, e daqui para cá, você vai ter 50 volts. Então, o resistor também gera uma queda de tensão. Agora, o que é que acontece? Qual o problema com essa solução? O problema com essa solução aqui é que, por exemplo, se essa lâmpada aqui drenar, né, solicitar meio ampere, você vai ter uma potência aqui, né, de 170 vezes 0,5, né? Potência de tensão vezes a corrente, né? Então, a tensão que está, aquela tensão sobre o resistor, vezes a corrente que passa por ele, isso vai me dar uma potência aqui de 85 watts. Então, esse resistor, para fazer isso, vai estar pegando essa potência aqui e fazendo o quê? Transformando ela em calor. Então, fazer essa mudança, essa queda de tensão aqui com um resistor não é vantajoso, porque toda essa potência aqui vai ser transformada em calor e jogada para o meio ambiente. Então, essa não é a solução boa. Então, quando eu uso um transformador, aí eu tenho aqui, ó, 220 volts, vou ter aqui o nosso trafo, ele vai pegar 220 volts do lado de cá e vai reduzir para 50, né, mantendo o nosso exemplo aqui, tá? Essa lâmpada continua solicitando aqui meio ampere, e no caso, um transformador, ele vai ter uma perda aqui, um transformador de boa qualidade, vai ter uma perda no máximo aqui de 5%. Então, apenas 5% da potência que seria dissipada aqui estaria associado à perda no transformador. E aqui a perda seria bem maior. Entendeu, Diogo? Eu entendi, mas no caso aí do primeiro exemplo, deu aí 85 watts de potência a lâmpada, né? Certo. Aí, no caso, por exemplo, se eu usar uma maior, não vai suportar, vai dar queda na rede, porque o circuito vai estar muito, digamos assim, usando muita potência, digamos, no circuito. Então, aí, se eu usar uma menor, eu danificaria, no caso, supondo o equipamento, uma potência menor do que 85 watts? Veja, essa potência aqui, que eu estou calculando, é a potência que é obtida em função da corrente que passa pelo resistor, para produzir esta queda de tensão aqui. Então, você não tem como reduzir essa potência aqui. Eu entendi, a pergunta foi assim, ó, eu entendi isso aí. Essa potência eu vou ter devido ao efeito desse cálculo matemático aí do resistor dentro do circuito elétrico de 220. Beleza. Por exemplo, a carga é a lâmpada. Poderia ser qualquer objeto, mas a carga é a lâmpada, supondo no caso. Certo. Se eu usar qualquer objeto com potência abaixo de 85, eu danificaria o objeto, mantendo a mesma tensão no caso aí deu 50. Atenção. Por exemplo, eu tenho um equipamento lá que a tensão é 50, porém a potência dele é 35. Mas aí o resistor vai me passar uma potência de 85. Isso eu danificaria o equipamento? Não, veja, o resistor não está passando uma potência de 85. O resistor está transformando essa potência em calor. Tá? Ah, os 85 é calor? Os 85 é calor. Ah, entendi. 85 é calor. Esses 85 que está aqui, ele está sendo transformado em calor. Tá? A potência que a lâmpada vai estar dissipando aqui, 50 vezes 0,5 seria 25 watts. Então, veja que esse resistor colocado aqui, nessa condição aqui, ele gasta
mais energia do que a lâmpada. E era essa a minha dúvida, entendi. Era essa a dúvida. Aí o que acontece? Quando eu uso um transformador aqui, quando eu uso esse transformador aqui, aí eu vou ter a lâmpada com 25 watts, e aqui, eu até estou exagerando, não estou falando pequeno, no máximo chega a 1% dessa potência é o calor dissipado aqui no transformador. Entendi. As perdas internas dele. Entendi. O tráfego quase não está consumindo quase nada. Isso, exatamente. O tráfego é muito eficiente. A gente tem transformador que tem 95% de eficiência. Beleza, professor. Obrigado. Ok. Boa noite, professor. Boa noite. É o Deilson, eu estou entrando com outro dispositivo aqui, viu? Tranquilo. Está entrando com o telefone da sua esposa, né? Tranquilo. Positivo. Ok, Adeilson. Agora tem mais gente, vamos começar. Pessoal, eu estava avisando aqui ao pessoal que chegou mais cedo que a nossa avaliação, eu vou colocar ela na segunda-feira. Vou deixar vocês descansarem esse final de semana, tá certo? Estudarem um pouquinho. Na segunda-feira eu vou disponibilizar a avaliação, tá? Provavelmente vai estar disponível já a partir na segunda pelo horário da manhã. Além disso, a nossa unidade curricular está prevista para terminar no dia 20 de setembro. Vocês vão se livrar de mim, tá certo? E eu pediria a vocês que vocês já acessem, tá, o portal do aluno e procurem responder a avaliação institucional, que é aquela que vocês fizeram mês passado, que tinha um monte parada, né? E aí a gente foi orientado a encaminhar vocês, a orientar vocês a já irem fazendo, porque já está perto do término, tá certo? Diga, doutor Jefferson. Professor, o senhor não vai mais dar aula a gente, não, é? Veja bem, eu estou saindo de férias agora no final de setembro, e só retornando no primeiro dia útil de novembro, tá? Aí eu não sei como é que, quem vai ficar com vocês nesse período, né? Se vai ter alguém que vai dar a disciplina de projetos industriais. Mas com certeza vai ser uma pessoa boa, tá certo? Vai sim, vai ser o senhor. Professor, Diga, outra coisa, eu conversei com Daisy. Eu tenho uma unidade curricular pendente com o senhor que foi como é o nome? De antes de projeto, que tem, como é o nome? Desenho arquitetônico, não é isso? Desenho técnico. Desenho técnico. Isso. Só que essa cadeira eu só fiz uma e estava viajando, eu passei batido, professor. Aí ela disse que eu falasse com o senhor, que o senhor ia reabrir para mim. E ela disse que se eu puder conversar com ela, eu achei um pouco vago, né? Mas como é que fica esse negócio? Bom, deixa eu conversar. Eu converso com o Deise amanhã, Jefferson, sem problema, tá certo? Beleza, tranquilo. Tem mais alguém na situação de Jefferson na cadeira de desenho, pessoal? Porque aí a gente faz uma solução comum para todo mundo. Diga, André. No AVA, para mim, a cadeira de acionamentos pneumáticos, ela não foi fechada ainda na realidade, né? Conforme a Renata, na aula prática, ela falou que... Renata não, perdão, Fernando. Fernando falou que não tinha encerrado por conta da aula prática ainda, né? Que estava ocorrendo. Só que aí eu fiquei numa dúvida sobre aquelas atividades que tinham para fazer, que estava com uma data tudo um pouco louca. Não. Olha, lembre-se o seguinte, ó, na cadeira de acionamentos, para facilitar a vida de todo mundo, eu fiz o seguinte: as tarefas que estavam lá eram para vocês fazerem para irem aprendendo, tá certo? E a tarefa que eu coloquei lá para vocês fazerem foi a última tarefa que eu coloquei, tá certo? E só foi uma, tá? Que era aquela que você tinha 4 chances de você fazer. Então, aquela dali é que gerou a nota que eu lancei no TOTUS. Ah, tá ok, então, professor. Okay? Essa minha aí vai ficar tranquilo. Não se preocupem, porque, assim, infelizmente, o AVA, ele dá algumas informações. Por exemplo, a gente está terminando essa unidade curricular.
Aí, enquanto o pessoal do NEAD não roda a unidade curricular, ele fica mandando e-mail para vocês em que vocês estão reprovados. Ignorem essa mensagem e vão para o portal do aluno e me cobrem se a nota de vocês não estiver lá. Lá no portal do aluno. Lá no portal do aluno vai estar lá, a nota vai estar com o nome de avaliação teórica EAD. Tá certo? Então, assim, tudo que vocês precisam se preocupar e focar é justamente de vocês vocês olharem lá no AVA, desculpe, no AVA não, olharem lá no TOTUS, lá no portal do aluno, e o que é importante para vocês é acompanhar o portal do aluno. Então, observem lá se está desde a primeira unidade curricular até a penúltima, né, porque essa não fechou ainda, não tem nota. Até a penúltima se está lá com as notas lançadas, porque é lá, a partir do portal do aluno, que vocês irão receber o seu certificado no final. Então, onde é que você tem que ficar preocupado? A preocupação é você entrar no portal do aluno e tá lá dizendo assim, nota maior ou igual a 7. Aí você está aprovado. Ok, Andrei? Ok, professor, ok. Só a do acionamento pneumático, a gente tinha olhado antes, ela não estava... Tava a nota... Deixa eu dar uma olhada aqui. Uma nota final, como se fosse nota final 4, só que não tinha encerrado ainda. Mas o Fernando explicou lá no dia que disse que não se preocupasse não, que não tinha encerrado. Então, até que eu fiquei tranquilo. Isso, então. Exato. Normalmente, quando você olha lá no portal, você consegue ver as notas que foram lançadas, tá? Então, devem ter mais de uma nota lançada. Aí eu não lembro se você consegue ver as notas que foram lançadas ou só consegue ver a média. Se você está vendo uma nota baixa, aí, por exemplo, vai ter 3 ou 4 avaliações. O resultado vai ser a média. Então, você tem que virar acima de 7 em cada uma das avaliações, tá? Para você garantir aí sua aprovação, tá bom? Diego André já colocou aqui o link para o SGE, tá certo? Salve esse link, que é onde você entra, coloca lá seu login e senha para poder acessar tudo direitinho. Ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma dúvida? Maravilha. Pessoal, nós falamos, né, nessa unidade curricular, tanto na questão do desenvolvimento de diagramas, mas principalmente nas chaves de partida. Vejam, as chaves de partida, elas são chaves que são utilizadas para controlar a corrente de partida do motor. Tá? Então, sempre que a gente pensar, vamos fazer uma chave de partida, qual é o objetivo? Controlar a corrente de partida do motor. Tá? A única chave que não controla a corrente de partida do motor é a chave de partida direta. Tá? E, normalmente, a chave de partida direta, elas são utilizadas para motores de pequena potência. Entenda-se pequena potência, tá? Motores com potência inferior a 10 CV. Só que 10 CV, dependendo da concessionária, nós não podemos ter uma partida direta. Precisamos usar uma partida. Bom, nós vimos o seguinte, nós temos, eu mostrei para vocês, 2 chaves de partidas tradicionais, tá certo? Que são chamadas de chaves magnéticas de partida por tensão reduzida, que tem aqueles nomes bem simpáticos, né? Chave, estrela, triângulo, chave compensadora. Nós vimos cada uma delas, desenvolvemos o diagrama. Como eu disse no início, esse tipo de chave, pessoal, é uma chave tradicional, tá? É a chave que você encontra esse tipo de chave em empresas e usam elas desde a década de 60. Tá? Já foram muito usadas, já foram muito populares e, recentemente, elas vêm caindo em desuso. Por que ela vem caindo em desuso? Porque existe uma tendência de mercado de substituir as chaves de partida por tensão reduzida, as chaves magnéticas, né, que usam contatores. O magnético vem lá do contator, tá? A tendência é substituir as chaves de partida magnética por chaves de partida eletrônica, tá? Chave de partida eletrônica.
E essas chaves, como essa que aparece aí na tela para vocês, elas apresentam uma série de vantagens em relação às chaves magnéticas do tipo estrela-triângulo, compensadora, série paralela, que a gente não viu, tá? Elas apresentam uma série de vantagens, tá? E a gente vai tentar agora entender o que é a vantagem de utilizar essas chaves de partida suave, ou, como o pessoal costuma chamar, de chave soft starter. O objetivo da aula de hoje é, em princípio, a gente descrever o princípio de funcionamento da chave de partida suave, as suas aplicações, os diagramas de ligação e as possíveis limitações. Ok? Vocês já trabalham aí, eu sei que tem muita gente que trabalha já na área, usando chave de partida suave. André, Pedro, quem é que tá mais aí? Diogo, Ivanildo. Tamo junto, professor. Manda as ordens. Tamo aí, professor. Você, Pedro, na empresa que você trabalha, usam chaves de partida suave? Sim, bastante. Usa muito aqui chave de partida soft starter. Inversão de frequência também, mas o mais comum aqui é soft starter. Beleza, beleza. A gente vai falar hoje da chave de partida suave. Na próxima aula, nós falamos sobre o inversor de frequência, tá certo? Então, vejam, pessoal. Em princípio, o que é que a gente precisa pensar? Tá? O que é a chave de partida suave? A chave de partida suave, pessoal, ela limita a corrente e o torque de partida controlando a tensão enviada ao motor e também realiza a proteção do motor durante sua operação. Isso, na verdade, vai depender do tipo do fabricante e das características desse fabricante, tá, pessoal? Então, vejam, o que é que a gente precisa entender? Olha, a chave de partida suave, ela também controla a corrente de partida, controlando a tensão. Só que, na verdade, ela controla a tensão e controla a corrente, tá? Então, o que acontece? E ela faz isso utilizando uma tecnologia que a gente não tem tempo de aprofundar, tá certo? Mas ela usa uma tecnologia chamada eletrônica de potência associada com a eletrônica digital. Então, o que acontece? Eu fiz aqui, ó, um pequeno diagrama da chave de partida suave, só para a gente entender, tá? É o diagrama que a gente chama de diagrama de blocos, tá? Vejam, no início aqui, na entrada, né? Aqui está a entrada, né? Como é um diagrama de blocos, o que nós temos aqui, ó, é a entrada de energia que chega aqui. É necessário ter um transformador? Não. Na verdade, a maioria das chaves de partida suave não tem essa etapa aqui do transformador, tá? A legislação brasileira não exige. Normalmente, dentro da chave de partida suave, começa exatamente aqui, tá? Então, o que acontece dentro da chave de partida suave? A gente observa aqui pelo símbolo que ela recebe, logicamente, corrente alternada. Tá? Essa corrente alternada, ao entrar dentro do soft start, ela é retificada. Ou seja, eu coloco corrente alternada aqui e eu faço a retificação. O que é a retificação? Eu vou transformar a corrente alternada em corrente contínua. Aí você vai dizer, peraí, professor, mas eu uso a chave de partida suave na minha empresa para acionar um motor de corrente alternada. E é verdade, sem problema. Exatamente isso que você vai fazer. Porém, a tecnologia que nós utilizamos, ela tem uma etapa de retificação.
Depois dessa etapa de retificação, ela tem uma etapa de filtragem que usa prioritariamente capacitores. E nós temos um módulo de potência ou de saída que tem esse componente aqui, tá? O mais popular é o tiristor. Tiristor. Deixa eu apagar aqui, que ficou uma palavrinha errada aqui. O tiristor. Ou ainda o transistor IGBT. Vejam, o que é importante? Isso aqui, e eu coloquei aqui de vermelho, controlador. Na verdade, aqui eu tenho um microprocessador. Vejam só, pessoal. O nosso inversor de frequência, ele vai ter uma etapa de retificação, então a energia entra aqui, é retificada, transforma em corrente contínua, tem uma etapa de filtro com capacitores, são capacitores bem robustos. Quem tiver a oportunidade de abrir a placa de um circuito de um inversor de frequência, vai ver que dentro dele tem uns capacitores bem, assim, ignorantes. E depois você tem um módulo de potência que, em princípio, tem um tiristor. Esse tiristor, pessoal, ele é controlado por um microprocessador. E o que esse tiristor vai fazer? Ele vai reconstruir, tá? Reconstruir a senoide, tá? E aí o que acontece? Eu coloquei aqui o tiristor, mas o nome desse dispositivo que vocês estão vendo aqui, ele é chamado de SCR. Alguém sabe o que significa SCR? Ele se chama de retificador controlado de silício, tá? Então, o que acontece? Esse controlador aqui, ele controla uma portazinha aqui que faz com que esse dispositivo libere, tá? De acordo com o que ele mandar, um sinal, né? Um sinal para o lado da carga. Então, o que é que vai acontecer, pessoal? O que é que vai acontecer? Esse módulo de potência, controlado por esse microprocessador, ele vai gerar no lado da carga um sinal onde ele vai controlar a tensão que está saindo do lado de cá. Por que eu faço questão de mostrar esse diagrama de blocos, pessoal? Vejam. Esse diagrama de blocos ele é importante porque existem alguns equipamentos, né, alguns soft starters de pequena potência, onde você entra com fase e neutro, ó, você entra com fase neutra, ou seja, você entra com sistema monofásico, e na saída você alimenta um motor trifásico. Como é que isso é possível? Isso é possível porque dentro do inversor de frequência ele pega o sinal que chega aqui, retifica e depois ele reconstrói a senoide, tá certo? De acordo com o que esse microcontrolador aqui mandar. Perguntas? Alguma pergunta, pessoal? Não, professor, de boa. Não, professor, por enquanto tá bom. Maravilha. Então, o que acontece? Você pode encontrar
em algum catálogo, tá? A informação de que você tem uma chave de partida suave monofásica, ou seja, que você alimenta aqui com fase neutro, tá? E no lado de cá, eu vou alimentar o motor trifásico. Como é que essa mágica é possível? Porque ele pega o sinal alternado, retifica, e do lado de cá, ele vai ter um conjunto de tiristores que vão controlar o sinal, tá certo? De tensão e de corrente na saída, para que eu possa reconstruir a senoide para injetar tensão no motor. Ok? Quais são os benefícios da chave de partida suave? Primeira coisa, eu posso partir e parar motores assíncronos trifásicos. Vejam que esses dois termos aqui são importantes. Ó, partida e parada de motores assíncronos trifásicos. Ok? Então, primeira coisa, né? Eu tanto posso fazer a partida, como posso fazer a parada desses motores. Aí eu pergunto para vocês, por que é importante fazer a parada, pessoal? Preciso da colaboração de vocês. Por que é importante? Partir, a gente já sabe que precisa fazer a partida, eu preciso controlar a corrente de partida, mas qual é a importância de dizer assim, ele faz partida e parada? Ora, se eu desligar, ele não para? Qual a importância da parada? Vocês sabem? Aí vai depender, eu acredito que vai depender do funcionamento da máquina, né, professor, eu acho. Perfeito. Porque quando você desliga ele tá ali em movimento, ele vai demorar um certo período de tempo até ele parar. E tem máquinas que eu acredito que elas tem que ser aquela parada ou rápida, ou não sei, até mesmo instantânea. Perfeito. Eu vou pegar um exemplo, vou imaginar aqui o exemplo seguinte, pessoal. Ó, imaginem vocês que eu vou acionar, tá certo? Uma bomba. Ó, eu vou acionar uma bomba. Motor aqui, tá certo? Esse motor vai ser acionado por uma chave de partida suave, tá? E essa bomba vai bombear água para um edifício de 20 andares. 20 andares. Então, o que acontece? Você vai ter a bomba, né, pegando água aqui do poço e bombeando essa água lá para cima. Normalmente, né, num prédio desse, essa tubulação é bem avantajada. São tubulações de 2 polegadas, 3 polegadas, a depender do projeto aí do equipamento. E aí o que acontece, pessoal? Aqui, nesse tipo de sistema, na partida, eu vou me preocupar com a corrente de partida do motor, tá? A corrente de partida do motor. Ligo o motor, a chave de partida suave vai controlar a corrente que o motor vai solicitar da rede. Então, ele controla essa corrente. E acelera o motor até chegar a 100% da sua velocidade nominal. Quando ele faz isso, ele está mandando água aqui para cima. Então, está jorrando água aqui em cima. Está jorrando água aqui em cima. Ora, imagine uma coluna de 20 andares. Considerando, né, o pé direito de cada apartamento de 3 metros, aqui você tem uma altura de 60 metros, né? 60 metros de altura. Então, o que acontece? Imagina essa tubulação aqui todinha, eu mandando água para 60 metros de altura. E aí o que acontece?
A caixa encheu e eu mandei desligar a chave de partida suave. Se ela desligar de uma única vez, pessoal, o que, que vai acontecer? Ela sai de rotação 100% para 0 instantaneamente. Isso faz com que aconteça na tubulação o que a gente chama de golpe de ariete. Imagine uma coluna de água de 20 metros de altura, acelerada, né, que ela estava sendo acelerada para cima, e de repente o motor simplesmente faz, puf, parou. Aí aquela água ela continua subindo por inércia e depois ela cai violentamente dentro da tubulação. Esse cair violentamente, ela gera o golpe de ariete. Esse golpe de ariete, pessoal, ele provoca danos na estrutura da tubulação. Provoca dano na estrutura da tubulação. E aí o que acontece? Esse é um exemplo de uma necessidade de uma parada, e no caso específico, de uma parada suave. Então, num sistema como esse, eu vou programar aqui a minha chave de partida suave para quando eu apertar o botão ou ele receber o sinal da boia superior dizendo que a caixa está cheia, no lugar dele sair de 100 para 0 de forma instantânea, eu programo o que a gente chama de rampa de desaceleração. Então, o motor está girando a 100% e ele vai reduzindo a velocidade até chegar em 0. Isso reduz o golpe de ariete e aumenta a vida útil da tubulação. Com a palavra Pedro. Professor, o senhor já ouviu falar de utilização de software starter no lugar de válvula de retenção? Veja. Porque a válvula de retenção é um sistema mecânico, né, para evitar o golpe no eixo do rotor, ela evitar que ela gire ao contrário e tudo mais. Mas eu percebo que alguns profissionais estão começando a dizer, haja vista que a software ela tem essa possibilidade de você programar a desaceleração, de dizer que você pode até, em certos casos não emergenciais, que é pior ainda, você não colocar no projeto a válvula de retenção. Aí eu fiquei bem assustado com isso. Veja só, Pedro, eu particularmente não acho uma boa ideia, tá? Não acho uma boa ideia. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Ó, veja, eu não acho uma boa ideia, por quê? Eu vou pegar o exemplo, né, o mesmo exemplo que a gente estava utilizando lá, colocar aqui, né, a minha edificação aqui, e eu vou ter a minha tubulação aqui. A minha tubulação aqui, vindo aqui para a minha bomba, e acionada pelo meu motor elétrico. Normalmente, pessoal, se coloca aqui uma válvula de retenção. A válvula de retenção é similar àquela válvula que nós usamos lá no sistema pneumático e também hidráulico. Tá? Veja, essa válvula de retenção aqui, pessoal, ela vai ter duas funções. Veja, se você não está usando um acionamento de motor com a chave de partida suave, essa válvula, ela ajuda, né, a diminuir um pouco o impacto do golpe de ariete, tá? Mas ela não elimina o golpe de ariete, porque quem vai suportar o golpe de ariete é ela, tá? Porém, ela tem uma outra função, tá? Ela tem uma outra função. Veja, quando esse motor está parado, tá? Você vai ter uma coluna aqui de 60 metros, você vai ter uma coluna de água aqui de 60 metros fazendo força nesse sentido. Você vai ter a água fazendo, né, atuando com uma força nesse sentido aqui. Então, o que acontece? Vejam, todos os elementos que estão aqui,
gacheta, né, encaixes de vedação, e outros elementos aqui, tá? Eles vão ficar suportando o peso dessa água quando essa bomba estiver parada, se eu retirar a válvula de retenção. Se eu mantenho a válvula de retenção, o que acontece? Bom, vocês devem lembrar, a estrutura da válvula de retenção é essa aqui, né? A estrutura interna é algo mais ou menos assim, tá? Fazer aqui um calunga da válvula de retenção. A válvula de retenção ela vai ter as paredes aqui, desse jeito, e vai ter um anel aqui que veda esse caminho. Normalmente também tem uma mola que mantém ela nessa posição, dependendo do tipo de válvula, tá? Então, se for essa válvula aqui, o que é que vai acontecer? Quando vem uma pressão aqui nesse sentido, e essa pressão é maior do que a pressão que você tem aqui, então aqui você tem uma pressão grande, e aqui você tem uma pressão pequena, essa força atua nesse tampão, né, que é a própria válvula, e permite que a água passe por aqui e vá para a caixa superior. Quando você desliga a bomba, o que é que vai acontecer? Quando você desliga a bomba, o que é que acontece? Essa pressão daqui desaparece. E essa pressão daqui, ela age, né? Essa pressão daqui, ela age sobre essa estrutura e vai bloquear a água, né? Fazendo peso aqui e vedando a passagem da água aqui. Então, aqui, a água vai deixar de passar e vai vedar isso aqui. Isso aqui vai vedar por conta do peso da água que está atuando aqui em cima. Então, é assim que funciona a válvula de retenção. Então, o que acontece? Se esse cano aqui, esse cano aqui, com 60 metros de altura, né? E você imaginar toda essa área, né, toda esta área aqui, né, com água e fazendo pressão em sentido contrário, se eu tirar essa válvula, essa pressão está atuando aonde? Está atuando sobre a gacheta da bomba, está atuando sobre o disco da bomba, que são os diversos componentes da bomba. Então, o que acontece? Você vai acabar ocasionando, né, um desgaste prematuro da bomba, porque quando ela não está atuando, ela vai estar submetida a uma pressão grande no sentido contrário. Então, e da mesma forma, quando eu vou acionar ela, ela vai estar também com uma sobrecarga muito grande. Então, a minha válvula de retenção aqui, essa bichinha aqui, ela vai ter essa função também. Então, quando eu utilizo a chave de partida suave e faço uma rampa de desaceleração, eu literalmente elimino o golpe de ariete, mas, na minha opinião, eu não elimino a necessidade da válvula de retenção. Ok, Pedro? Tranquilo, professor. Sou da mesma opinião do senhor. Tranquilo. Beleza. E assim, um outro elemento importante, Pedro, da válvula de retenção, é quando você tem um sistema que você tem mais de uma bomba, né? Então, você tem um sistema, por exemplo, que você tem uma bomba aqui, são bombas em paralelo, né? Outra bomba aqui e outra bomba aqui. E essas três bombas convergem numa tubulação única para mandar água. Aí o que acontece? Aqui é mais do que necessário que eu tenha as válvulas de retenção, porque caso uma bomba, né? Eu tenho aqui motor 1, motor 2, motor 3, ou bomba 1, bomba 2, bomba 3.
Porque quando se eu tiver essa bomba desligada e essa aqui bombeando, quando ele pressurizar o sistema, essa válvula aqui impede que a água venha nesse sentido. A água vai só nesse sentido aqui. Tá? Então, é uma outra função da válvula de retenção. Então, assim, mesmo com a bomba sozinha, eu não recomendo a remoção da válvula. Mantenha a válvula. E se eu tenho bombas em paralelo, né, uma bomba reserva que está lá em paralelo, ou bombas que não é reserva, mas sejam bombas que você alterna, você tem uma necessidade de ter a válvula de retenção para que você não fique pressurizando a bomba, né, a bomba reserva ou a bomba paralela, juntamente com a pressurização causada pela bomba que está em funcionamento no momento. Ok? Mas vai e volta, Pedro. Tem alguém que acha que é um gênio e faz isso. E aí depois descobre que não é vantagem. O pessoal que acha que num quadro elétrico está sobrando peça, um negócio meio maluco. Para que isso? Aí tira isso para botar o... onda. Rapaz, é um cenário complicado. Desmonta um quadro, quando vai montar, sobrou peça. Creio. Beleza. Veja, então, a chave de partida suave, pessoal, ela primeiro, veja, observe que isso é muito importante. A minha chave de partida suave, ela serve para partir e parar motores assíncronos, trifásicos. Professor, eu tenho um motor monofásico. Posso usar uma chave de partida suave? Não. Não. Tá certo? Professor, eu quero ligar um banco de resistor numa chave de partida suave. Pode? Não. Ele é feito para motores assíncronos trifásicos. Professor, eu quero ligar um motor de corrente contínua numa chave de partida suave. Pode? Não. Ele é feito para acionar motores assíncronos trifásicos. Ok? E, obviamente, né, ele reduz o pico de corrente de partida, diminuindo os impactos no sistema elétrico. Então, vejam, ele tem uma série de vantagens. Tá? A principal desvantagem que eu vejo no chave de partida suave, ainda hoje, é ainda o preço. Eu acho o preço salgado para algumas aplicações de pequena potência. Ele se justifica à medida que as potências sobem, tá? Então, a chave de partida suave, ela aumenta o preço, mas não aumenta na mesma proporção. Então, por exemplo, se eu quiser usar uma chave de partida suave no motor de 3CV, apesar que baixou bastante o preço, tá? Baixou bastante o preço. Mas, às vezes, não é vantagem. Tá? Às vezes, não é vantagem. E você pode utilizar uma chave comum se isso não vai gerar impacto no teu sistema elétrico. Ok? Próximo ponto aqui. Veja. Aqui eu coloquei um gráfico que eu peguei no catálogo de um fabricante, onde ele faz uma comparação entre a corrente de partida numa chave estrela-triângulo e a corrente de partida usando uma chave de partida suave. Então, vejam, a chave de partida suave, ou melhor, a corrente de partida, né, controlada pela chave de partida suave, ele está representado aqui, ó. Tá? Essa linha laranja. Esta linha laranja é a linha que representa a corrente de partida controlada pela minha chave de partida suave. Essa linha aqui, não acredito que é azul, tá? Ela representa a corrente de partida produzida por uma chave estrela-triângulo. E esse elemento aqui, essa linha verde aqui, é a corrente de partida
nominal. Um minutinho aqui, tá, pessoal? Tocaram minha campainha aqui, rapidinho. Voltei. Então, ó, voltando aqui à explicação, pessoal, o que é que ele está querendo mostrar aqui para a gente? Na chave estrela-triângulo, a gente já sabe que a corrente de partida ela fica reduzida a 1/3 da corrente original, corrente de partida original, tá? E ela vem, ó, até baixinha, tá vendo? Baixinha. Mas quando chega aqui, que faz a comutação de estrela para triângulo, ocorre um pico. E dependendo da configuração do motor, esse pico fica muito próximo da corrente de partida original, tá? Então, há uma redução na partida, mas quando há esse instante aqui, é a comutação, né, a troca, a comutação de estrela para triângulo. Aí ocorre um pico ainda na corrente, tá? Quando eu utilizo uma chave de partida suave, tá? O que é que vai acontecer? A corrente de partida é reduzida um pouco, ou seja, a corrente de partida fica ainda um pouco menor do que a corrente na estrela triângulo. E essa corrente aqui, ó, ela sobe um pouco, mas em nenhum momento ela ocasiona um novo pico. E aí atinge aqui a corrente nominal do motor. Então, o que acontece? Quando eu utilizo uma chave de partida suave, tá? Eu consigo controlar a corrente de partida e sair de rotação zero para rotação nominal sem que haja um pico de corrente. Ou seja, eu realmente reduzo essa corrente e mantenho ela baixa até o motor atingir a velocidade nominal. Entenderam isso, pessoal? Tá tranquilo para vocês? Sim, professor. Maravilha. Ok. Então, observem que a minha chave de partida suave, tá? A minha chave de partida suave, ela é muito vantajosa nesse aspecto, tá? Vale ressaltar também, pessoal, que no momento que eu não tenho nenhum pico, ó, eu não tenho nenhum pico, como eu tenho na estrela triângulo, isso me gera também uma economia de energia. Tá? Então, vai haver um consumo menor de energia também por conta disso. Tá? Quais são as aplicações? Vejam, as aplicações, pessoal, elas podem ser todas essas que nós estamos vendo aqui. Ó. Nós podemos utilizar em partidas leves e pesadas, como bombas, sistemas de transporte, ventiladores e exaustores de baixa inércia, sopradores, extrusoras, compressores, misturadores. Então, eu posso utilizar a chave de partida suave em todos esses sistemas. Vale ressaltar aqui, pessoal, que
a chave de partida suave não controla a velocidade do motor, tá? A chave de partida suave, literalmente, ela apenas controla a corrente de partida, o processo de aceleração e de desaceleração, ok? Então, ó, se eu quiser partir qualquer desses sistemas aqui, eu posso utilizar uma chave de partida suave. E ele ainda me diz aqui, ó, que eu posso também utilizar em partidas muito pesadas, como centrífugas, serras, moinhos, ventiladores e exaustores de alta inércia, elevadores e esteiras de transporte. Doutor Jefferson, mande as ordens. Professor, no caso, aquelas placas de ar-condicionado inverter, é quase o mesmo sistema, né, professor? Que ele controla a rampa todinha, né? Ele fica na aceleração e desaceleração, né? Mantendo a corrente. Isso, exatamente. Só que o que deveria ter dentro do aparelho de ar-condicionado deveria ser efetivamente um inversor de frequência. Mas, na verdade, tem uma chave de partida suave. Tranquilo, Jefferson? Positivo, professor. Valeu. Tranquilo. Então, veja, eu tenho todas essas aplicações, ou seja, eu não tenho, praticamente, eu não tenho limitações com relação ao uso da minha soft starter. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, essa aqui é uma soft starter da Siemens, tá? Ela é bem robusta. O bom da soft starter é que ela não precisa, tá, de muita coisa, não. Ela, em princípio, ela, além de fazer a partida, ela também possui funções, tá, de proteção do motor. No caso específico desse modelo aqui da Siemens, tá? Todo ele faz isso? Bom, vai depender do modelo e do fabricante, tá? Então, você vai ter que escolher ela, você vai escolher um fabricante em função do grau de proteção, grau de segurança que você deseja ofertar para o teu cliente ou a necessidade de proteção para aquele dali. Então, por exemplo, existem chaves de partida suave onde o sistema controla apenas 2 fases. Então, observem que aqui, nessa linha da Siemens, ele diz aqui, ó, controla em 2 ou 3 fases. O controle em 2 fases é suficiente para aplicações leves a pesadas. As soft starts dessa linha Sirius possuem balanço de polaridade responsável por evitar assimetria de corrente presente nos modelos com esse tipo de controle. Para aplicações muito pesadas, recomenda-se o controle em 3 fases. Então, o que acontece? Eu posso utilizar 2 ou 3 fases de acordo com a minha aplicação e de acordo com o que ele está recomendando aqui. Aqui foi onde eu peguei o gráfico que eu mostrei para vocês. Aqui as diversas aplicações, tá? E aqui nós temos, ó, linha avançada, tá? Ó, essa linha avançada, pessoal, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, deixe-me dar um pequeno zoom aqui. Ó, essa linha avançada chega até 1.100 kW. Coisa pouca, né? Uma soft start de 1.100 kW, acho que são as soft start que Bruno usa nas bombas aí da Compesa, né, Bruno? Bruno não, Pedro. Por aí, por aí. Aí, então, a gente tem essa linha avançada, no caso da Siemens. Temos a linha padrão, que vai até 510 kW. E tem a linha Smart, né, que é a linha pequena, inteligente, né, Smart é inteligente, que você tem de 55 a 300, 5,5 a 55 kW, 1,5 a 55 kW. Então, o que acontece? Eu tenho toda essa família aqui, que você vai escolher ela de acordo com as aplicações que você julgar
mais convenientes, né, ou necessárias para a sua aplicação, tá? Aqui ele destaca aqui, ó, controle de 2 fases nessa pequena, e aqui ele coloca aqui o controle de 3 fases. Então, ele pega essa linha menor aqui, essa linha Smart, ele controla só 2 fases. Essas 2 outras linhas aqui, a Standard e a Avançada, ele controla as 3 fases. Aqui os tamanhos, né? Apesar de existir proteção, ele recomenda aqui, ó, usar um disjuntor motor alimentando, né, ou protegendo a chave de partida suave. Aqui ele tem, ó. Professor, Diga, meu jovem. esse modelo aí tem proteção contra curto-circuito? Vamos verificar. Acredito que não. Mas vamos dar uma olhada aqui. Proteção contra choque. Vamos ver quais são as proteções que nós temos aqui. Ó, aqui ele coloca, ó, limite de corrente de partida de 1,3 a 5 vezes a corrente, né, de ajuste do relé. Tempo de rampa, 0 a 20 segundos. Tensão inicial de partida, 40% da tensão nominal. Tempo de rampa de parada. Classe de disparo, né, off, 10, 15 e 20. Corrente nominal da operação do motor. Então, aqui, em princípio, ele não fala de proteção contra curto-circuito. Aqui ele me dá mais características aqui, ó. Proteção eletrônica de sobrecarga do motor. Tá? Ele não fala de proteção contra curto-circuito. Então, por isso que ele recomenda o uso, né, de um disjuntor, tá? De um disjuntor na entrada do inversor. Ok, Nerismar? Beleza, professor. Aqui nós temos, né, um modelo aqui de 75 a 300 kW. Ele pode colocar um IHM na porta do painel, né, uma comunicação opcional e saída analógica. Tá? Então, ele pode ter uma comunicação por rede industrial, que é justamente essas redes aqui, Profinet, Profibus, Ethernet, IP e Modbus. Né? Ou seja, ele consegue, você consegue interligar em qualquer uma dessas redes aqui. Aqui nós temos alguns elementos complementares. Então, nós temos aqui IHM, interface homem-máquina, nós temos módulos de comunicação, e nós temos os kits, né, IP65, que é para proteger ele contra penetração de umidade e de sólidos muito pequenos dentro dele. Tá? Novamente, temos aqui os modelos. E vejam, pessoal, para que nós possamos fazer a aplicação, tá? Vejam, montar uma chave de partida suave é extremamente simples quando comparada com a chave magnética. Por que é simples, pessoal? Vejam, basicamente, o que eu vou fazer, eu tenho um inversor de frequência aqui, a saída dele vai ser ligado no motor. Tá? A saída dele vai ser ligada no motor. A entrada dele nas 3 fases. Tá? Então, ó, a parte de ligação do soft starter não tem segredo. Ele vai ter aqui na frente a indicação, igual um contactor, L1, L2, L3, ou T1, T2 e T3, né? Entrada. E você vai ter também as saídas aqui, tá? As saídas aqui, no caso a saída que é T1, T2 e T3, colocados aqui embaixo. Então, basicamente a ligação é essa, tá? E é só isso? Bom, a parte que vocês vão aprender, não dá para mostrar aqui, porque realmente não tem sentido, é a parametrizar o inversor de frequência. O que é parametrizar?
é você configurar o inversor de frequência, por exemplo, a rampa de aceleração, a rampa de desaceleração, a tensão inicial que vai ser aplicada no motor. Então, tem uma série de parâmetros que você vai parametrizar ou direto na tela da IHM, quando existir, ou você vai utilizar um computador portátil, um laptop, com um programa do fabricante, onde você pode fazer todas as programações, conecta o computador na Soft Starter e transfere os dados do computador para dentro da Soft Starter. E depois é só botar para funcionar. Ok? Professor, Diga, meu jovem. essa comunicação aí seria por cabo de rede, para conectar o Soft Start no computador? Hoje, a Siemens ela utiliza muito o cabo de rede, o cabo TCP/IP. Mas existem alguns modelos, né, Edmar, que se utiliza a porta USB, tá? A porta USB conectado também numa porta USB do inversor. Isso vai depender de fabricante para fabricante. Dos modelos Siemens que eu conheço, tá? A gente utiliza um cabo de rede, cabo TCP/IP, com um conector RJ45 para fazer a conexão. Ok, Nelismar, respondido sua pergunta? Com certeza, professor. Maravilha. Bom, professor, como é que eu faço para escolher, né, o meu inversor de frequência? Veja, eu tenho aqui, né, basicamente o que você vai fazer é olhar aqui para... Inversor de frequência ou chave de partida? Você está trocando direto aí. Obrigado. A chave de partida suave. Veja, para eu escolher aqui a minha chave de partida suave, meu Soft Starter, tá? Basicamente, você vai olhar qual é a potência do teu motor, se o tipo de partida e parada, tá, que você necessita, e você vai escolher as características que você precisa para atender o teu motor nessa chave de partida suave, tá? Então, você tem aqui, ó, a corrente nominal, ó, conexão direta, né, temperatura. Então, você tem de 3 a 106 amperes nesse modelo, de 12,5 a 106. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para o meu motor, olhar para o catálogo da chave de partida suave e verificar se esse modelo atende a faixa de corrente que o motor necessita. E aí eu faço a minha escolha aqui de acordo com o tipo de acionamento que eu vou precisar. Então, aqui nós temos um modelo que a gente chama de Smart, nessa linha da Siemens. Esse modelo que ele chama de Standard, que vai de 13 a 570 amperes. E esse modelo que ele chama de Avançado, que vai de 13 a 1.280 amperes. É uma correntezinha de nada, né? Coisa pouca. E aqui você vai observar se a chave de partida suave, se ela tem algumas características adicionais. Então, por exemplo, bypass integrado. Essa tem. Todas têm, tá vendo? Proteção contra sobrecarga interna. A primeira não tem, todas as outras têm. Proteção contra a sobrecarga do motor. Essa não tem, as outras têm. Proteção do motor via termistor. Que é para ver, esse protege contra sobretemperatura. Então, a primeira não tem, esse modelo mais simples, né, o 3RW30, não tem essa proteção, as outras possuem. Saída analógica, para algumas automações, se as duas primeiras não têm, as outras têm. Ajuste do limite de corrente de partida, nós temos aqui, ó, exceto a primeira, nós temos o ajuste para a corrente de partida. Ligação dentro do delta do motor. Esses três últimos aqui têm essa opção. Função de impulso, de tensão e torque. Torque, desculpem, as duas últimas opções. E assim sucessivamente. Ou seja, eu preciso, né,
na verdade, conhecer bem o meu processo, conhecer bem a aplicação, e depois eu venho para o meu catálogo para escolher a chave de partida suave que se adequa mais a cada uma das minhas aplicações. Ok? Alguma pergunta? Professor, Diga aí. professor, Sim. é sempre viável a pessoa, depois do técnico, a pessoa fazer algum curso de específico nessa área? O senhor indicaria? Igor, eu indicaria, mas existe um problema. Eu não conheço aqui em Pernambuco quem está ofertando o curso de inversor de frequência. Tá? Mas, assim, com certeza, vale a pena se você encontrar aí alguém ofertando um curso de inversor de frequência ou um curso de soft starter, é interessante. No Senai já teve, o Senai de Areia já teve, mas eu confesso que não sei no momento se esse curso é oferecido, né? Só de soft starter ou só de inversor de frequência. Porque, assim, nessa versão do curso técnico, a parte de soft starter e inversor de frequência está dentro de acionamentos industriais. Eu, particularmente, acho que não deveria estar, né? Deveria estar separado, porque a gente, digamos assim, dedicaria um tempo maior com as possíveis parametrizações do inversor ou da chave de partida suave. Jefferson, pode falar. Professor, no Senai daqui realmente não tem não, porque eu também já fiz uma busca já em relação a isso. Tem isso lá, a empresa uma vez ia chamar todos os técnicos de base para levar para São Paulo e direto lá no Senai de São Paulo fazer um aulão específico. Mas aqui em Pernambuco não tem não. Perfeito, Jefferson. Mas, olha, uma coisa eu digo para você. Se a sua empresa tiver interesse, acredito que o Senai Areias, ou talvez até o Senai Cabo, ele possa montar este curso para oferecer à sua empresa. O problema, professor, é porque a gente trabalha por bases, tipo Latam, Maceió, Latam, vamos dizer, João Pessoa, Latam, Aracaju, aí tem que pegar cada um boneco desse e direcionar num setor e levar para lá, porque a maioria dos funcionários da empresa é tudo São Paulo, entendeu? Perfeito. Mas, assim, eu diria para você que esse curso, se eu fosse montá-lo, eu montaria ele um curso de, no máximo, 16 horas, né? Com a explicação do princípio de funcionamento da chave de partida suave e depois fazer as parametrizações, porque o curso, em princípio, é sobre parametrização. Você não vai, como eu falei para vocês, a ligação, né, do inversor ou da chave de partida suave com o motor, ela é uma ligação muito simples. Vai vir as 3 fases, entra no inversor, sai 3 fases, entra no motor. Essa é a ligação. O detalhe vai estar em usar as conexões que a gente chama de saídas e entradas digitais e fazer a mudança nas parametrizações. Então, eu diria para você que um curso de 2 dias, né, um curso de 2 dias, bem intensivo, aí, mergulhado mesmo, né, assim, para levar a sério mesmo, a gente conseguiria fazer um curso de boa qualidade e atender aí em 16 horas. Pronto, inclusive, professor, eu não sei se eu tenho conhecimento, se eu já ouvi falar em APU e tem outro nome aí, que a gente acopla na aeronave para os ar-condicionados, e ali tem um inversor, entendeu? Ali a gente controla o rampo de pico do compressor, porque os compressores lá, alguns são compressores de 15, 25 TR, né, Mana Europa, e tem uns que é parafuso. Aí a gente controla por inversor. Aí eles queriam dar esse curso específico para a gente. Entendi. Interessante, é interessante. Aí só precisaria ver, Jefferson, porque assim, o inversor de frequência que tem no Senai, se eu não me engano, são Siemens. Siemens, os inversores,
e a chave de partida suave também são Siemens. ou VEG. Aí, no caso específico, aí, se o curso precisar ser montado em cima do inversor que vocês utilizam nas aeronaves, aí seria interessante ver qual é o fabricante, né? É da O VEG. inversor. Se for VEG, então tá em casa. VEG é tranquilo, mais fácil de fazer. Mas, assim, talvez eu esteja até me adiantando, mas eu acredito que é possível, sim, montar um curso específico para soft starter e inversor de frequência para atender a sua empresa ou outras empresas aí que tiverem interesse. Professor, até quantas pessoas vocês podem montar um curso desse para dar uma aula ao pessoal? Qual o mínimo? Veja só, Jefferson, eu não estou a par dos números exatos. Antigamente, né? Antigamente funcionava assim. 20 pessoas, né? Eram 20 pessoas, era o número ideal, né? O número ideal de alunos. Caso uma empresa quisesse fechar um treinamento, tá? Com um número menor do que 20 pessoas, ela pagaria por 20 para atender o público específico dela. Mas eu não tenho certeza se o parâmetro ainda é esse, tá, Jefferson? Beleza, Wilson. Eu vou conversar com o pessoal também, porque também tem outra área de refrigeração, que é para um condensador para vários evaporadores, entendeu? Aí também vai precisar de um curso desse para a gente passar. E é o mesmo sistema disso aí. Tranquilo. Muito bom. Muito bom. A gente vai mantendo contato e amanhã mesmo eu já converso com... Como eu estou de dia, eu estou lá na Escola de Areias, eu posso verificar essa possibilidade junto à equipe lá. E na próxima semana, quando a gente tiver aula, eu te dou uma resposta mais incisiva, tá certo? Até se isso que eu estou falando para você se pode, tá certo? Se você pode fazer. Beleza, Wilson. Valeu. Beleza? Ok, meu jovem. Vejam, a especificação aqui, como eu falei para vocês, ela não tem muita dificuldade, tá? Aqui eu tenho a tabela de seleção para conexão direta ao motor, tá vendo? As tensões e as potências. Tensões, potências. Tensões e potências. Então, por exemplo, aqui eu tenho, se eu tiver, vou pegar a nossa realidade, motor de 2CV, 1,5 kW, 380 volts, eu posso utilizar esse soft starter aqui, o 3RW 3013, tá? Que tem uma corrente máxima de 3,6 amperes. E assim sucessivamente, eu olho aqui, vejo a faixa de potência e faço a minha seleção aqui do modelo de inversor que eu preciso. Observem que, para as potências mais baixas, ele me dá aqui, ó, só esse modelo. Para outras potências intermediárias, ele me dá 3 modelos. 3 ou 4 modelos aqui. Qual é a diferença? A diferença é que quando, dependendo do nível de proteção, de segurança que você deseja para o teu equipamento, você pode não querer um modelo simples, que é o modelo Smart, mas querer um standard ou avançado, de acordo com a necessidade do teu processo. E aí você vai fazer, você precisa, como eu falei ainda há pouco, é interessante conhecer o processo para que você faça a escolha mais adequada do inversor ou da chave de partida suave. Voltando aqui para a apresentação, pessoal, só para a gente dar continuidade, ó, diagrama de ligação geral, tá? Não tem muito o que fazer, né? A parte de força da ligação da chave de partida suave é exatamente isso aqui, ó. Você vai ter um disjuntor. Aqui ele está representando fusíveis, e aí eu vou explicar para vocês o porquê dos fusíveis. Aqui eu tenho fase R, ST, ou ainda 1L1, 3L2, 5L3. Ele usa a mesma nomenclatura do contator. Na saída, eu tenho aqui U, V e W,
ou 2T1, 4T2, 6T3, e vai ser ligado ao motor. Então, a ligação, que a gente chama da parte de potência do inversor, não tem, tá? Não tem muito mistério. Uma observação extremamente importante para a chave soft starter, pessoal, é a necessidade do aterramento, tá? É praticamente obrigatório você ter esse aterramento aqui, tá? A ausência do aterramento, tá? Ou um mau contato nesse aterramento, normalmente ocasiona a queima do módulo de potência. Ou seja, se você não aterra a chave de partida suave, ou esse aterramento aqui está folgado, ou é de má qualidade, a possibilidade grande de você danificar o que a gente chama de módulo de potência, que é justamente a parte que faz a comutação de tensão para alimentar o motor. Então, esse aterramento aqui, ele é obrigatório, fundamental e necessário, tá, pessoal? Ô, professor, e caso pegue um terreno feito a região aqui de Caruaru e Belo Jardim, que é um terreno muito pedregoso, esse aterramento tinha que ser estendido ou tinha que tentar aprofundar mais ele? Lucas, o que eu recomendaria, no caso, é que se fizesse um laudo do aterramento para que você pudesse saber como está o teu aterramento, tá? E, diante do laudo, você vai tomar as medidas cabíveis para a aplicação. Caso você faça de todo jeito, ia perder o equipamento, né? Pode perder o equipamento. Tem equipamentos que são mais sensíveis à ausência ou que a gente chama de flutuação do aterramento do que outros. Mas, em princípio, o aterramento ele é fundamental. Fundamental. Ok, professor. Ok? Vamos lá. Então, ó, essa aqui seria a ligação básica, tá? Esse modelo aqui já não é da Siemens, é da WEG, e eu trouxe aqui, eu vou colocar isso aqui ainda hoje, tá? Essa apresentação eu vou disponibilizar para vocês lá no AVA, tá? Vejam, aqui o manual do usuário, ele coloca alguns modelos, tá? Algumas formas de ligação, tá? Vejam, nesse trecho aqui, nós temos alimentação, nós temos um contator na entrada, tá? E observem que a proteção aqui é por fusível. Alguém sabe por que fusível? Terra falando para Marte. Ao invés de disjuntor? Sim. Vou saber agora, pessoal. Maravilha. Vejam só, pessoal. Recomenda-se, tá, para proteção de circuitos eletrônicos fusíveis ultra rápidos. Quem trabalha com energia solar já deve ter percebido que, normalmente, na parte CC, que chega até, no caso da energia solar, um inversor, normalmente essa parte é protegida por fusíveis e não protegida por disjuntor. E você vai observar que esse fusível, ele é fusível chamado fusível GG, que são fusíveis ultra rápidos.
na proteção de sistemas eletrônicos, os fusíveis ultra rápidos são os mais adequados e garantem uma vida útil maior ao equipamento, tá? Então, esses fusíveis ultra rápidos, ou fusíveis GG, eles são utilizados na proteção de circuitos eletrônicos. E, obviamente, a chave de partida suave, ela é um dispositivo eletrônico, tá? Então, ó, vamos lá ao que interessa. Nesse caso aqui, pessoal, nós temos a parte de potência, aqui e aqui, entre as três fases, só que em vez de vir direto para a rede, ele coloca um contator aqui, tá? O manual do fabricante VEG, ele coloca um contator aqui, ó, tá? E esse contator, ainda vai ver a parte de comando já, ele vai ser acionado pelo próprio inversor, desculpe, pela própria chave de partida suave. Um outro detalhe interessante aqui, ó, é essa representação aqui, ó, tá? Olha essa chavezinha aqui dentro do meu diagrama do soft starter. Essa chave aqui, o que ela está dizendo? Ela está dizendo o seguinte, que essa parte eletrônica aqui, ela vai funcionar na partida e na parada. Depois que o motor parte, esse sistema aqui, ele é bypassado. Isso aqui é chamado de bypass. Tá? Então, é como se eu tivesse dentro da chave de partida suave um contator que depois que o motor acelera e vai para a sua rotação nominal, esse contato fecha e desvia toda a energia que passaria pelos tiristores para essa chave aqui. Por que isso é necessário? Os tiristores, se ficassem ligados o tempo todo em série com o motor, eles vão desperdiçar energia, tá? Vai gerar muito calor. Então, dentro da chave de partida suave, já existe um bypass, né? Ou, na linguagem popular, vai bypassar, né? Aportuguesando, vai bypassar os comandos, vai bypassar os circuitos eletrônicos de dentro da chave de partida suave. Diga, André. Professor, sobre o bypass externo, no caso, quando a gente faz o comando para parte com soft, mas depois ele faz um bypass para um computador ou um contactor separado. Isso como é que eu posso dizer? Ajuda na vida útil do soft? Isso é verídico? Na verdade, André, eu só recomendo o bypass externo quando você vai utilizar a mesma chave de partida suave para partir diversos motores. Então, por exemplo, imagine que você tem uma empresa que usa 4, 5 compressores, tá? E você não quer utilizar uma chave de partida suave para cada compressor, por redução de custos, por uma necessidade de operação, né? Porque aí existem muitos processos. E aí o que acontece? Eu posso utilizar uma chave de partida suave, contatores de bypass, onde eu parto o primeiro compressor, o compressor liga, assim que ele liga, eu desconecto a chave de partida suave do primeiro compressor, por exemplo, e faço uma nova conexão para o segundo compressor. Então, eu posso utilizar nesses casos. Se você não vai fazer isso, eu não vejo vantagem em fazer um bypass, porque se a chave de partida suave tiver a função de proteção contra a sobrecarga, e você bypassar essa chave, a chave de partida suave não vai desenvolver, não vai desempenhar esse papel. Ok, André? Ok, professor. É o que aconteceu lá na empresa onde eu trabalho. E tem realmente uma soft start que faz a partir de 2 motores, porém,
já tem que utilizar outros equipamentos para fazer a proteção dos motores. Isso. Aí eu vou para o tradicional, né? Quando eu faço isso, André, eu vou fazer um mix entre o tradicional comando elétrico e a chave de partida suave. É um mix, tá? E aí eu vou precisar colocar lá o relé térmico sobrecarga, disjuntores, eu vou precisar fazer isso. Então, na verdade, é preciso, nessas aplicações, é interessante ir para a ponta do lápis para ver se o investimento em fazer uma partida consecutiva usando uma chave de partida suave é mais barato ou se é mais vantagem eu colocar uma chave de partida suave para cada equipamento. Né? Então, tem que ir para a ponta do lápis para ver preço e dizer, se eu vou fazer o bypass, eu vou utilizar uma chave de partida suave e acho que eu vou usar 4 ou 5 contatores. Tem que ir só montando que eu lembro. 4 ou 5 contatores. E cada motor com sua respectiva proteção. Então, preciso analisar, financeiramente falando, se é mais vantajoso uma solução ou outra. Tá? Mas, provavelmente, quem o fez deve ter feito a análise. Não é isso, André? Sim, não, ele fez a análise, sim, toda, ele todo instaladozinho bacana. Só que eu ainda concordo com o senhor nessa parte, porque os contactores que foram utilizados, as chaves disjuntoras, os BPIs, vários TCs e mais coisas que foram utilizadas, podem não ter chegado ao valor do software, porém, eu acho que a economia que teve seria mais viável comprar outros softwares. Eu optaria por isso aí. Qual a faixa de potência desses elementos, André? 80 amperes, cara. É um motor de 60, professor. Certo. Interessante. Depois a gente faz uma pesquisa aí para ver preço. Ok, professor. Beleza? E aí, pessoal, vejam, voltando aqui para o diagrama, o que é que acontece? Observem que nesse diagrama, o fabricante ele está colocando aqui um transformador. Por que ele está usando transformador? Isso principalmente, ou provavelmente, já visa atender a NR12, que ele recomenda que os dispositivos de comando sejam energizados com extra baixa tensão. Ou seja, ele recomenda lá uma tensão menor ou igual a 24 volts, tá? Em corrente alternada. Então, observem que na minha chave de partida suave, eu vou ter, normalmente, independente do fabricante, tá, pessoal? Eu vou ter essas entradas digitais, DI1, DI2, DI3. Aqui eu tenho 13 e 14, são contatos de relés internos ao inversor, ao soft starter, tá? E a mesma coisa aqui. Então, observem que ele tem um transformador, redutor, provavelmente com uma tensão de 24 volts. Ele tem uma chave aqui, tá? É a chave que vai dar partida a esse soft start. Então, quando ele pressiona esse botão, ele energiza esse contator fecha esses 3 contatos e o meu motor parte. Quando ele pressiona novamente, aqui observe que não tem botão desliga, quando ele pressiona de novo esse botão, ele desliga esse contator e desliga a chave de partida suave. Bom? Então, essa é uma configuração. É preciso memorizar? Eu diria que não. Eu diria que o que é que vocês precisam ficar atentos, pessoal? Quando vocês estiverem na oficina e forem montar uma chave como essa, você precisa conversar com o professor, ele deve fornecer, provavelmente, o manual do equipamento para que vocês possam identificar essas entradas digitais, as funções de cada entrada digital,
para que você utilize ela corretamente. Ok? Então, tem um inversor, tem um soft starter, só quer sair inversor hoje, é soft start a aula. Tem um soft starter da VEG, vai ter entradas digitais. Tem um soft starter da Danfoss, vai ter entrada digital. Tem um soft starter da Siemens, vai ter entradas digitais, para você fazer as montagens. E cada uma delas, né, cada uma dessas chaves aqui, dessas entradas aqui, pessoal, elas são parametrizáveis. E agora, pessoal, como é que eu faço? Manual. É pegar o manual, ver os parâmetros e ver o que é que os parâmetros dizem. Qual é o código que eu devo colocar para ajustar a função dessas entradas digitais da chave de partida suave. Ok? Vamos ver mais um desenho aqui. Ó, aqui eu... Diga, Nerismar. Foi abrir sem querer aqui, professor. Tranquilo? Então, ó, aqui segue o mesmo raciocínio. Se colocou aqui um transformador, de novo, provavelmente já para atender a NR12, tá? Observe que aqui agora eu tenho dois botões, esse de partida, esse de parada, né? Parada. Professor, esse transformador aqui que o senhor falou, ele é de quê? É um transformador redutor, tá? Para atender NR12, ele vai provavelmente reduzir a tensão para 24 VCA. Ok. Ok? Aqui você tem duas botoeiras, ó, botoeira liga, botoeira desliga. Aqui você tem uma bobina, só que essa bobina está associada ao meu disjuntor motor, tá? Eu tenho disjuntores motores que podem ser acionados da mesma forma como eu aciono um contator. Obviamente, ele é mais caro, tá? E, novamente, eu tenho uma outra configuração aqui, tá? E aí, professor, como é que eu faço? Eu tenho um inversor, desculpem, eu tenho um soft starter aqui na minha empresa e eu estou querendo mexer nele. O que é que eu faço? Não mexa. Primeiro, pegue o manual. Professor, a empresa não tem o manual. Veja o fabricante, entre na internet, veja o modelo e pegue o manual na internet da sua chave de partida suave. Se a sua empresa tem diversas chaves de partida suave, recomendo que faça uma biblioteca dos manuais dessas chaves de partida suave. Isso vai lhe tirar de muitos apuros. Além de fazer a biblioteca, né, com os diversos manuais dos possíveis chaves de partida suave que você tenha no seu processo, é interessante também, tá, do ponto de vista da manutenção, se estabelecer um registro de parametrização daquela chave de partida suave para a aplicação 1, para a aplicação 2, para a aplicação 3, para a aplicação 4. Por quê? A chave de partida suave queimou. Vou substituir. Preferencialmente, substituir pela mesma marca e modelo, preferencialmente. E aí o que acontece? Quando eu vou substituir pela marca e modelo, só substituir não é como eu trocar um contator, trocar uma botoeira. Eu vou trocar a chave de partida suave e vou precisar reinserir todos os parâmetros. E aí, qual era o parâmetro se a chave de partida suave queimou e eu não tenho essa informação? Então, do ponto de vista de manutenção, se você tem chave de partida suave, faça uma biblioteca com os manuais. E além de fazer uma biblioteca com os manuais, faça um catálogo dizendo, ó, aplicação 1 ou
bomba instalada na estação elevatória X. Os parâmetros são esses. Bomba instalada no sistema tal. Configuração é essa. Diga, Nelismar. O microfone aqui, professor. Está assistindo aula comigo aqui. Tranquilo. Então, o que acontece, pessoal? Do ponto de vista de manutenção, é extremamente interessante você ter posse, né? Se você trabalha na manutenção, ou é gestor de manutenção, ou atua na manutenção, de forma geral, faça um pequeno catálogo, né? Uma pequena biblioteca com todos os manuais e, principalmente, com o registro de todos os parâmetros associados àquela aplicação. Porque isso vai te ajudar na hora de substituir o equipamento e recolocar a parametrização. Ok? É uma sugestão do ponto de vista da manutenção. Vejam, aqui, né, nesse outra configuração aqui, ó, eu tenho nesse modelo, né, nesse modelo aqui, ele está fazendo, né, esse modelo ele não permite, ele não tem uma função de inversão de rotação. Então, ó, observe que eu tenho um mix aqui da minha soft starter com 2 contatores aqui, ó, para fazer o quê? Para fazer a reversão do motor. Então, aqui ele tem, ó, botoeiras, tá vendo? Ó, botoeiras aqui, ligado aqui em DI1 e DI3, acionando o contator K1 e contator K2. E aqui já aparece as parametrizações que eu estou falando para você. Então, aqui você tem o parâmetro 220, tem que estar configurado para o número 1. O parâmetro 230, configurado também para 1. O parâmetro 263 tem que estar configurado para 1. Aí ele diz assim, ó, essa configuração aqui está associada, ó, essa configuração P263 com 1 está associada a esse elemento aqui, ó. Qual é a função? Start e stop. 2 fios. Parâmetro P265 igual a 4. Esse parâmetro está associado ao DI3. Ó. Então, ó, DI3 é essa entrada digital aqui. O que é que ele faz? Ó, ele ajusta aqui, ó, rotation direction. Português errado, né? Direção da rotação, tá? Então, esse parâmetro aqui está associado à entrada DI3 e está associado à direção de rotação. Temos mais parâmetros aqui, ó, P277, tem que estar em 4. Ele está associado ao relé 1, tá? Ó, forward e rearward, em inglês, né? Ou seja, giro horário e giro anti-horário, associado a K1. P278 também tem que estar em 4, está conectado, associado ao relé 2, forward e rearward, giro horário e anti-horário, associado ao K2. E aqui você tem P620 igual a 0, que ele diz aqui, ó, sequência de fase igual a inativo, ou seja, ele não monitora inversão de fase. Então, veja que aqui, nessa configuração aqui, aparece, né, eu já coloco para vocês aqui, esses parâmetros que são fornecidos pelo próprio fabricante para você fazer esse tipo de aplicação, tá? Não se assustem, não se aperreiem, mas você precisa ler o manual, tá certo? Os manuais, pessoal, não se preocupem também, são fininhos, são 500 páginas, 600 páginas, tá certo? Mas, normalmente, a gente vai procurar os parâmetros que servem para nos ajudar naquela solução. Então, você não precisa ler as 600 páginas do manual. Alguém quer falar? Diga, André.
Professor, essa sequência de fase aí que ele não monitora, é a sequência de fase da própria concessionária, né? Isso, exatamente. Veja, o que é que acontece? Esse parâmetro aqui, P620, do SSW07, tá? Que é o inversor. Eita, que estou trocando tudo hoje. Que é a chave de partida suave da VEG. Esse parâmetro aqui, ele monitora a sequência de fase. Então, ó, imagine que isso aqui seja uma bomba. Se isso aqui for uma bomba, esse parâmetro, ele é interessante porque eu preciso colocar uma sequência de fases aqui para que a bomba gire no sentido correto. Então, nesse parâmetro aqui, se eu estiver acionando uma bomba, eu vou colocar o número 1, ativo. Então, ele vai monitorar a sequência de fase que chega aqui na entrada do meu soft start. Se houver uma manutenção e alguém mudar os fios de posição aqui, ele vai dizer, opa, fase invertida, não liga a bomba. Só vai ligar quando você corrigir. Entendeu, André? Entendi, professor. Eu fui ligar uma software dessa mesma aí uma vez, professor, e eu precisei inverter o motor. Eu liguei, ela ligou, normal, rodou, mas aí quando eu precisei inverter, eu inverti em cima. Ela não quis rodar nem a pau, teve que inverter embaixo no motor. Isso, exatamente. Exatamente. Aqui ele só vai aceitar a sequência correta, RST. Aí você tem que fazer a inversão aqui embaixo, né? Nada melhor do que uma lapada de campo, porque o cara aprende rapidinho, né, André? É verdade, porque assim, ela, no caso, ela monitora a verdadeira sequência da própria rede, né, professor? Se ela rodou a primeira vez que eu liguei, então a sequência estava correta da rede, era isso, não? Isso, exatamente. Ok, então. Porque ele monitora essa sequência daqui. Aí o que acontece? Quando você liga esse equipamento, você vai colocar na sequência aqui e vai ligar o motor aqui. Se o motor não girar para o lado correto, o que você vai fazer? Fazer alteração aqui embaixo. Você altera aqui embaixo. Não altera aqui em cima. Tá? Porque ele só vai funcionar nessa sequência aqui se essa função estiver ativa. Justo. Eu levei uma lapada dessa daí. Tranquilo. Diga, Nelismar. Professor, aconteceu uma situação também, no caso, só que era um inversor. Eu precisei inverter o sentido e eu inverti a saída do inversor e ele não inverteu. Ele rodou normal, só que não inverteu o sentido de giro, entendeu? Eu inverti todas as 3 fases e nada. Aí, no caso, só mudando o parâmetro. Isso, exatamente. Veja, aqui, né, na chave de partida suave, normalmente você não consegue fazer a mudança na sequência aqui. Mas no inversor de frequência, normalmente você tem uma função aqui que faz com que ele inverta a rotação. Então você vai ter uma entrada digital dessa, que quando você ativa a chave, ele gira para um lado. Desativou a chave, gira para o outro lado. Aí, de novo, como é que eu vou saber disso? Manual. Não tem jeito, tá? Vai fazer alguma intervenção no inversor de frequência ou numa chave de partida suave, você precisa do manual. Normalmente, esse tipo de equipamento, pessoal, ele vem com 2 manuais. Um que a gente chama de guia rápido e o completo. A maioria das vezes, o guia rápido soluciona a maioria dos problemas, tá? Mas quando você precisa mexer muito nas parametrizações, você precisa ir lá para o manual completo. Ele vai ter tabela de erro, ele vai ter as parametrizações mais comuns e todas as outras que são incomuns, para que você consiga colocar o equipamento para rodar sem apresentar problemas. Mais um aqui. Aqui, pessoal, vejam, esse foi o último diagrama que eu coloquei para a gente falar hoje. Aqui eu tenho, novamente, sempre um acionamento com um bloqueio aqui na entrada por contator, tá vendo? E aqui, no caso, a aplicação é uma aplicação que a gente chama de freio, tá? De freio. Essa aplicação a gente pode fazer também com o contator.
essa função aqui, qual é a função dela? É eu fazer com que o meu motor pare instantaneamente. Como o André e o Neismar falou, tudo depende do meu processo. Então, tem processo que eu preciso parar rapidamente. E aí, ele tem essa função, tá? Onde, observe que eu instalo um contator aqui nessa posição, tá vendo? E esse contator aqui, ó, ele vai curto-circuitar essas duas fases aqui, ó, tá vendo? Ó, ele pega a fase V aqui, que está indo para o motor, e pega a fase W aqui, ó, que está indo para o motor, e quando eu mando ele parar, ele vai pegar essas duas fases aqui e juntar, tá? E isso vai fazer com que o motor pare instantaneamente, tá? De novo, pode surgir a pergunta, professor, todo ele vai ser assim? Não. Novamente, eu vou dizer para você, tá com SSW07? Isso é o que ele diz. Mas se você tiver com um inversor, um soft starter da Siemens, ele vai ter outras condições. Então, para cada situação, só tem uma solução. Manual. Eu preciso olhar para o manual e entender o que é que eu vou fazer. Normalmente, eu recomendo que, se você trabalha, se na sua empresa tem muitos inversores ou soft starters, é interessante que você, vou repetir o meu conselho, faça uma biblioteca. Mas mais do que fazer uma biblioteca, leia, né? Se habitue a manusear estes manuais. Jefferson Ricardo. Ô, professor, esse fechamento de K2 no soft start ele faz interno, não é isso? Para não dar o curto no motor, não é isso? Não, esse fechamento é externo. E esse motor não vai para o Beleléu, não? Veja, esse contator K2, ele só vai ser acionado, tá? Só vai ser acionado na frenagem. Na frenagem, ele retira a tensão que deve estar saindo aqui, tá? Ele retira a tensão daqui, a tensão normal do motor, aplica uma tensão contínua direto no motor. Isso vai fazer com que o motor pare. Eu via muito isso, professor, em máquina de lavar industrial. A gente via isso aí, mas eu não sabia. Lá era inversor, né? Mas eu não sabia como era o sistema visto assim, né? Manual, né? Manual mesmo, assim, visível. Pronto. Perfeito. Oi, Nerismar. Ok, senhores, ok. Alguma pergunta, pessoal? Não, fechado, professor. Tranquilo. Essa é a nossa aula de hoje, tá? A nossa próxima aula será sobre inversores. Vai ser sobre inversores, que hoje eu fiquei trocando a noite toda. A nossa próxima aula vai ser realmente sobre inversores. Tá? Tem trabalho já lá no AVA não, né, professor? Tem não, eu vou colocar para segunda-feira. Descanse no final de semana. Aquela outra matéria já passou, não foi? Já sim. Beleza. Tranquilo. Para a recuperação final. Valeu, boa noite aí vocês. Boa noite a todos, senhores. Quer dizer que amanhã não vai ter não, né? Porque eu estava vendo a possibilidade de ter aula com a gente amanhã. Não, vai ter não. Vai ter não. Beleza. Amanhã vai ser sobre o quê mesmo? Amanhã não tem aula com vocês. Amanhã é só tutorial, né? Ou não? Não, amanhã não tem aula nem tutoria. Realmente, amanhã é sexta mesmo, não tem não, realmente. Beleza, então. A sequência ficou segunda, aula normal, terça, tutorial. Isso. E quarta e quinta aula normal também, ou quarta aula normal e quinta tutorial? Não. Segunda e quarta, aula normal. Certo, segunda terça e quinta, tutoria. Tutoria.